Oi, tudo bem? Eu me chamo Cíntia Vanessa, eu sou psicóloga e vocês estão no Vida de Crianças. E no vídeo de hoje a gente vai falar algumas dicas sobre como fazer com que a criança adormeça ou continue dormindo na sua própria cama. Eu pressuponho que você está assistindo esse filme porque você está decidida ou decidido a de fato manter essa criança dormindo na cama dele. E eu espero que essa tenha sido uma decisão tomada e que vocês estejam de fato decididos, dispostos a vivenciarem o processo e o desgaste físico que esse processo pode gerar. Certo? Não existe fórmula mágica, como em tudo que diz respeito ao desenvolvimento infantil e à criação de filhos, mas algumas dicas ajudam muito. E a primeira, e a mais importante, na minha opinião, é justamente essa: que vocês estejam decididos, prontos, que esse seja um caminho sem retorno. Que na medida em que vocês tomarem essa decisão, muitas coisas a gente pode fazer para que a criança participe, se conscientize do momento dela de dormir no quartinho dela e que vocês não recuem, não desistam diante do processo, do desgaste que é, em algumas vezes, levar essa criança para a cama dela durante a madrugada. Combinado? Uma dica importante, e a segunda no caso, é que vocês mantenham alguma rotina de higiene do sono. Eu não sei se vocês conhecem esse termo, mas eu posso fazer uma postagem fixa, alguma espécie de foto com essas informações que vocês precisam se ater a respeito disso. Eu não vou entrar especificamente nesse assunto porque aí renderia um vídeo muito longo, mas eu quero que vocês prestem atenção em um ponto que eu sei que é comum, porque eu vivo na minha casa, porque eu vejo muito frequentemente no consultório, então eu vou me ater basicamente a esse ponto primordial no que diz respeito à higiene do sono. Finalizar telas, computador, telefone, tablet, televisão, por pelo menos 2 horas antes do horário que você deseja que aquela criança durma. Então, se vocês querem ter uma noite de sono mais tranquila, antecipa, finaliza ali o tempo de tela, principalmente as telas que ficam mais próximas, então tablet e celular. Se tiver que fazer uso de acordo com as necessidades da vida de cada um, e eu respeito muito isso, optem pela televisão, certo? Atentem-se ao que a gente chama de disparadores do sono, tá? Então, se você tem uma criança que se habituou a dormir mexendo no seu cabelo, apertando esse gordinho aqui do braço, quando é bebezinho, às vezes o bebê mama e pega o hábito de botar outra mão no peito, enfim, cada criança acaba desenvolvendo um ritualzinho aí do sono. E se esse disparador, se esse elemento tiver associado ao adormecer e depender de uma outra figura, dessa outra pessoa, essa criança, número 1, só vai dormir se ela estiver fazendo isso, ela só vai se sentir relaxada e tranquila para dormir se ela tiver essa pessoa com a qual ela faça isso. E aí o grande problema é porque às vezes todos nós, eu, você que tá aí, todos nós acordamos durante a noite. O sono tem 7 estágios e findados esses estágios, a gente tem um sono mais leve, que a gente tem um leve despertar e volta a adormecer. E é onde às vezes tem o problema aí na casa de vocês. A criança dorme por um tempo, mas quando ela acorda e ela se dá conta que ela tá no quarto dela, onde ela vai pra sua cama, ou chama vocês, ou chora, enfim. Se ela só dorme fazendo aquilo, ela vai precisar de você para continuar fazendo aquilo, certo? Então, tentem substituir esses hábitos, de repente a tal da naninha, um ursinho. E aí, se seu filho acordou e ele precisa da sua presença, do seu corpo, de você ali, a ideia durante esse período de treinamento é que você, se necessário, mantenha-se no quarto, mas sem dar o seu corpo, o seu toque físico para que ele volte a dormir. Então, se você deita na cama junto com ele, se ele já está numa idade, né, de ter a própria caminha, e você deita e ele tem sua temperatura, seu cheiro, seu toque, fica difícil que ele volte, que ele aprenda a voltar a dormir sem você por perto.
Então ele ainda não tolera, vamos ser realistas, ele ainda não tolera ficar no quarto sozinho. Você foi lá, ele te chamou, ou ele foi até o seu quarto, você vem ali no modo meio zumbi, falando pouco, não entre em discussão, em DRs, do tipo, você precisa dormir na sua cama, eu tô cansada, não é o momento disso agora, pra não despertar ainda mais a criança. Então você leva ele lá pra cama dele de novo, ou dela, fica no quarto, numa poltrona, numa cadeira, na cama auxiliar, enfim, é desgastante, por isso eu falei que vocês tinham que estar muito decididos. Esteja ali, dê o suporte, a gente não quer que essa criança se sinta desamparada, mas faz parte do processo de ensinar que a gente pode estar juntos sem necessariamente estar perto, próximos, se vendo, tá bom? Quando essa criança acordar e te chamar ou for até a cama de vocês, ajuda a criança a entender qual é a necessidade dela. Às vezes ela queria beber água, às vezes ela queria ir ao banheiro, se é uma criança que já está desfraldada. E na verdade os pais que estão tendo essa dificuldade, a criança já está numa idade que gera desconforto, onde a gente começa a achar que já deu, sabe? Então provavelmente uma criança que já vá ao banheiro, que sinalize, que já se comunique essa necessidade. Então nomeia para a criança o que porventura ela precisa, não necessariamente ela precisa de você. E por favor, evitem nomear, dizer que ela está com medo. Isso é muito comum, a criança chega lá no nosso quarto, no pé da cama ali, te leva um susto, e aí, mãe, não sei o que, eu quero dormir aqui, ou então se aproxega lá na cama e quando você se dá conta, o que foi? E aí às vezes a gente fala, você tá com medo do quê? E não tinha medo, não era medo, não foi o medo que o levou até lá, mas na medida em que você usou este nome, você incutiu a possibilidade de sim, eu estou com medo. E aí entra a parte em que os pais falham, desistem por milhões de motivos, principalmente porque é cansativo. Mas devolvam sempre ele para a cama dele ou dela, tá? É muito complicado porque das 1000 teorias que se foram por terra na minha vivência prática, na minha maternidade, essa daí eu consigo sustentar muito bem. Eu sempre falava isso antes, se 1000 vezes ele levantar, 1000 vezes você leva ele para a cama dele. E aí eu esqueci de falar isso, é legal e eu sempre dou essa dica. Alguns pais fazem com que a criança adormeça na cama deles e depois levam a criança para a caminha dela. E aí quando ela acorda, ela se dá conta de que ela não tá onde ela adormeceu. E isso por si só deve ser uma sensação muito ruim. Você já passou por isso, né? Enquanto adulto, se a gente se colocar no lugar, já pensou, você dorme num lugar. Conscientemente eu estou aqui, quando eu acordo, opa, eu não tô mais, vai gerar uma ansiedade. Então é muito importante que a criança tenha consciência visual total de onde ela está adormecendo. Então iniciem o processo do sono já lá no quarto dela, na cama dela, sem você junto, sentadinha no seu lugar, dando esse suporte, esse apoio, ó, tô aqui, você aí, tá na hora de dormir, certo? E por mais cansativo que seja, eu quero que vocês peguem esse ponto. É preferível que seja intenso, cansativo, com data para terminar, com prazo curto, na medida em que eu sou coerente, consistente, do que eu ser inconsistente. Às vezes eu levo, às vezes não levo, às vezes eu vou, às vezes não vou, e essa fase, esse estágio cansativo não acabar nunca. Entende? Vai ser cansativo. Cansativo por cansativo é melhor que tenha um fim. E outra coisa, essa é uma decisão em que o casal precisa estar unidos e juntos, de comum acordo em fazer esse processo, porque não é papel só da mãe. Se vocês dividirem essa função, ela vai ser um pouco menos cansativa, desgastante. Ai, mas o pai tem o sono muito pesado, ele não acorda. Acorda, dá um cutucãozinho lá e ó,
sua vez, até para a criança perceber que estamos juntos e unidos nesse propósito. Às vezes com a criança faz mais manha com a mãe e menos com o pai, então quando o pai leva, a postura, a conduta é diferente. Só tem benefícios, só tem ganho que os dois, o pai e a mãe, façam esse trabalho de levar e manter a criança lá, tudo bem? Mais uma dica é que você não vá correndo quando ele te chamar. Se for o caso da criança te chamar, chorar, não chegue lá esbaforida, como se ele de fato estivesse em perigo, tá bom? Chegue com tranquilidade e reforce a ideia de que tá tudo bem, estávamos dormindo, eu no meu quarto e você no seu, e é assim que as coisas são. E por último, e não menos importante, valorize a tentativa da criança. No dia seguinte, quando ela conseguiu, mesmo que vocês tenham precisado fazer esse ir e vir algumas vezes, valorize a tentativa, a vitória da criança. Esse é um movimento, a gente deve reforçar e incentivar as tentativas e não só as conquistas, tá bom? Então é isso, decidam-se, estejam firmes na escolha de vocês, unam-se enquanto casal nessa missão, sejam consistentes, coerentes com o que vocês acreditam, passem segurança para a criança, não recuem. Sejam empáticos, acolham, sem necessariamente dar o aconchego físico que ela busca. Fique no quarto, seja presente, mas não juntos, grudados. Enfim, essas dicas eu acredito que sejam essenciais e quase que fundamentais para o processo de ensinar uma criança a dormir na sua própria cama e no seu próprio quarto. Como todos os vídeos que eu falo aqui, sempre vão existir exceções de crianças mais inseguras, de pais muito inseguros, incoerentes, de pais que ficam muito tempo longe dessa criança e essa criança tem o tempo da noite para matar esse tempo, de crianças que estão com ciúmes pela chegada do irmão e só tem o período da noite para ter esses pais todos só para ela. São muitas as particularidades que influenciam no movimento, no motivo pelo qual a criança quer a cama dos pais. Mas se vocês não identificam nada e vocês acreditam que tá tudo certo e que essa criança precisa dormir no quarto deles, as nossas dicas vão ajudar? Sim. E se ficou alguma dúvida, se eu puder ajudar de alguma outra forma, me conta um pouquinho da sua história, me diz se deu certo, o que deu certo com você, e se você está tentando colocar essas dicas em prática e não está conseguindo, enfim, vamos compartilhar. Conhecimento compartilhado é sempre melhor. Obrigada por ter assistido até o final e tchau, tchau!